Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Esse aleluia pode ser mais forte. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Pela manhã a gente acorda ainda com a voz, né, um pouco preguiçosa. Inclusive eu acordo com a voz bem grave, né? Às vezes entro na reunião da empresa, digo bom dia, o pessoal, quem? Mateus chegou, né? Reunião online. Mas que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que nós temos essa oportunidade de cultuar o Senhor e já entregar para Ele aquilo que nós temos, né, que na verdade é a vida, que nem nos pertence, pertence ao Senhor. Nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa manhã, como nós combinamos aqui com o pastor Niles, às 12h40, e quanto? 55? Vamos terminar, acredito que no horário que nós combinamos, tá? Não fica tenso aí não, porque essa estratégia dele, fala assim, já se encontra o pregador dessa manhã, é porque nos eventos que a gente ia, falava-se isso para que o pessoal ficasse tranquilo, porque tinha evento, ou congresso, ou alguma conferência, que o pregador não ia, faltava, então o pessoal não tem um pregador, aí alguém pregava, né, de improviso. Mas vamos terminar umas 11h10 no máximo. João capítulo 18 é o texto que nós vamos ler, João 18, Davi está na mídia hoje, versão NAA, e nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Esse é o texto que nós vamos ministrar nessa manhã. Versículo-chave, verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Queridos, esse texto, claro que narra o episódio da prisão de Jesus. O capítulo anterior, Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal. Mas agora, depois de orar, Jesus já sai sabendo de tudo que iria acontecer. Se destacam aqui alguns personagens nesse texto. Observe comigo que Jesus, claro, é o primeiro personagem a ser destacado. Depois nós temos Judas, Malco, o que foi ferido por Pedro, e Pedrão, mais uma vez aparecendo aqui, com toda a força, né, que Pedrão tem. Mas é interessante dizer o seguinte, que nada estava fora do controle de Jesus. Versículo 4 diz: Jesus, sabendo de tudo o que lhe iria acontecer. Nada estava fora do plano de Deus, do propósito de Jesus, tudo estava sob o controle do Pai. Inclusive, Jesus se adianta e se entrega. Quando chegam os guardas, ele diz: quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno, sou eu. Jesus se entrega. Porque ninguém tomou a vida dele. Como ele disse: ninguém toma a minha vida de mim. Eu a entrego. Eu estou me oferecendo. E essa, claro que é uma mensagem poderosa do Evangelho. Jesus se entrega por nós. E aqui nesse momento da prisão, os homens, claro, ficam confusos, porque o próprio que estava para ser preso se entrega, porque essa era a intenção de Jesus. Mas é justamente aí que entra
Pedro na história. Pedro achava que estava fazendo a coisa certa ao defender Jesus. Ele acreditava que defender Jesus era o quê? Um ato de fidelidade. Era o que Pedro achava. Porém, movido pelo impulso e pela emoção, ele tenta impedir um propósito que já estava estabelecido pelo Pai. Impulso e emoção falam mais forte aqui na vida de Pedro. E Pedro se levanta com todo o ímpeto e tem aquela atitude. Enquanto Pedro enxergava a prisão, Jesus enxergava o cumprimento da vontade de Deus. E quantas vezes, queridos, nós não fazemos o mesmo? Preste atenção a partir de agora. Quantas vezes nós não atuamos da mesma forma que Pedro? Lutamos contra pessoas ou contra situações que Deus está permitindo para vivermos algo ainda maior. E essas vezes é a nossa atitude, a mesma atitude de Pedro. Por isso que Jesus diz: guarde a espada. Esse é o tema dessa manhã. Qual o nosso tema hoje? Só as mulheres? Só os homens? Tudo equilibrado. Ó, sentiram o equilíbrio? Não tem competição aqui. Alguém diga aleluia. Essa ordem, guarde a espada, ela não é apenas para Pedro. Ela se torna para nós hoje um chamado de Deus para a gente. Uma ordem que também chega para nós. Guardar a espada. Para todos aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, precisam obedecer essa ordem de Jesus. Guardar a espada. Mas me deixe fazer uma observação. Lendo esse texto e meditando, pastor Cláudio, eu observei e fiz uma pergunta, claro. Por que Jesus não tirou a espada de Pedro antes mesmo dele usá-la? E deixo essa pergunta ecoar. Por que foi que Jesus não falou: Pedro, me dê essa espada aí que você vai fazer besteira? Ô Pedro, o que você está levando? Pedro, deixa a espada. Esse é um questionamento que a gente faz e meditando, claro, na palavra. E tem uma resposta. Nós estamos aqui hoje porque Deus tem respostas para as nossas vidas, amém, queridos? Porque Jesus não tirou aquela espada de Pedro antes dele ter aquela atitude? Porque existem coisas que Deus não tira da gente. Somos nós que devemos decidir, guardar, controlar, renunciar, abandonar. E o Senhor nos dá essa responsabilidade. Responsabilidade. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 5, verso 29, na parte A do versículo. Jesus ensina: se teu olho direito te leva a tropeçar, o que é que diz o texto? Arranque-o. Tira ele. Jesus não estava aqui, claro que motivando a mutilação física, não é isso. Mas Ele está nos ensinando que nós devemos eliminar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Porque existem espadas que só nós podemos guardar. Agora eu vou fazer a técnica, não é para ninguém dormir de manhã. Fala para o irmão que está do seu lado. Existem espadas que só você pode guardar. Responsabilidade minha e sua. É nossa responsabilidade. Porque tem coisa que Deus não vai fazer pela gente. Mas Ele nos dá uma orientação. Guarde a espada. E esse é o comando do Senhor para nós nessa manhã. Agora, quando Jesus dá esse comando para Pedro, Ele fala algo e nos ensina algo poderoso dentro desse contexto. Porque há momentos que a maturidade espiritual, escute isso aqui, não é reagir, não é lutar, não é vencer pela força, mas é pela obediência. Não é lutar no braço, não é lutar pelo braço, mas é se render completamente
a vontade de Deus. Isso é maturidade. E nós somos transformados de glória em glória, como diz em Coríntios. Hoje é uma manhã de transformação? Sim, porque a palavra de Deus está sendo ministrada e tudo o que aconteceu aqui serviu de transformação para as nossas vidas. Isso faz parte da maturidade espiritual. Pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã. Já que nós já entendemos que não é vencer pela força, mas pela obediência. Não é lutar pelo braço, mas render-se completamente à vontade de Deus. Qual a pergunta que fica para nós nessa manhã? Quais são as espadas que nós estamos ainda usando? Quais são as espadas que cada um de nós estamos usando ainda? Eu posso citar alguns exemplos aqui, vou fazer isso. Mas existem coisas que eu não vou conseguir chegar, não consigo citar todas, porque aí não cabe a mim. Mas o Espírito Santo há de falar nessa manhã. Eu já aprendi uma coisa. O que o pastor não fala, o que o líder não fala, o que a música não toca, o Espírito Santo se encarrega de fazer. Se encarrega de fazer. Primeira espada, a espada da autoconfiança. Vocês conhecem o texto, Jeremias 17:5? A parte A diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço, forte a sua confiança. Eu por muitas vezes apliquei esse texto para desconfiar de pessoas. Não posso confiar no homem. Cuidado. Mas sabe uma coisa que a gente vai descobrindo? É que o homem, o primeiro homem em quem eu não posso confiar, sou eu mesmo. Quando eu confio em mim, vem maldição. Quando eu deixo de confiar no Senhor, eu acabo usando a espada da autoconfiança, achando que sei, posso e vou resolver da minha forma. Pedro confiou mais nele e na espada que carregava do que nas palavras de Jesus. Jesus já tinha orientado e disse: olha, eu vou ser preso, vai ter que se cumprir as escrituras, eles chegarão e vão me prender. Aí é quando Pedro se levanta e fala assim, e Jesus dá complemento e diz assim: ainda essa noite todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro diz: eu não, esses daqui vão todos sair correndo, mas eu fico. Aí tomou a lapada da revelação: você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, eu mesmo não. Quando chega no momento da prisão, o que é que Pedro faz? Autoconfiança. Eles vão vazar, mas eu fico. E foi, e pegou-lhe a espada. Algumas pessoas dizem que Pedro, por ser ruim de espada, porque Pedro era pescador, né, irmão? Ele tentou, foi dar no pescoço, mas era tão ruim de espada que pegou a orelha. Ai, enterrei. Que a intenção de Pedro aqui não era cortar a orelha. Irmão, quem é que mira na orelha? Um perito. É Jack, né, pastor? Jack? Estripador. Que mutilação é essa? Ele errou. A orelha caiu. Agora imagina. Tudo isso por causa da autoconfiança. não, eu sei, eu vou resolver essa parada aí, deixa comigo. A autoconfiança, ela nos impede de crescer com Deus. Estava tudo sob controle de Jesus. A autoconfiança nos impede de ver a soberania de Deus, deixar Deus agir e não agir pelo impulso ou pela emoção. Essa é a primeira espada. Guardar essa espada significa abrir mão daquilo que sei e confiar naquilo que o Senhor há de fazer. Segunda espada, a espada do orgulho. Qual a segunda espada?
Olha, alguns pegaram, viu? Qual a segunda espada? A espada do orgulho. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba precede o quê? A ruína. O orgulho sempre nos faz perder, queridos. Porque quem é dominado pelo orgulho não aceita a correção. De líder, discipulador, ou até mesmo da palavra de Deus. Quem é dominado pelo orgulho não pede perdão. Você sabe que o maior bloqueio do perdão é o orgulho. Porque pedir perdão é um ato de humilhação. E quando a pessoa tem essa espada do orgulho, ela fica daqui atacando, sendo que na verdade precisa guardar essa espada, abrir mão do orgulho e fazer aquilo que está escrito na palavra. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça a quem? Aos humildes. Os humildes recebem graça da parte de Deus. Ei, se existe uma situação que você precisa guardar essa espada do orgulho e pedir perdão, saiba que a graça de Deus vai estar com você nessa situação. Deus libera a graça. A partir da decisão que você toma, dizer: eu vou pedir perdão. Se prepare para receber graça de Deus para a ação. Jesus declarou: bem-aventurados os humildes, porque deles é o que? O reino dos céus. O reino pertence aos humildes, não aos soberbos, não aos orgulhosos. Nós somos chamados para viver o reino. E só existe uma maneira, queridos, preste atenção, de vencer o orgulho, de guardar essa espada do orgulho, andando com Jesus. Mateus 11, verso 28, vocês conhecem o texto: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O orgulho cansa, você sabia? Deixa o cara cansado, sobrecarregado, porque você fica aqui usando essa espada, e Jesus diz: você está cansado, sobrecarregado? Vem a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei. Aí vem a parte: e aprendei. Ele é o quê? Que sou manso e humilde de coração. É o nosso mestre. É o nosso mestre. E naquele momento, acontecendo aquela cena, a orelha do rapaz no chão, Jesus está sendo preso. Jesus dá um exemplo de humildade. Jesus chega: Pedro, guarde a espada. Lucas vai dizer: se eu não quisesse, lá em Lucas, Jesus diz: se eu não quisesse que isso estivesse acontecendo, eu não pediria ao Pai legiões de anjos, e isso aqui seria impedido. Guarde a espada, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Quem vive pelo orgulho vai morrer de orgulho. O orgulho adoece. Jesus pega a orelha do rapaz e faz a cirurgia plástica. Coloca a orelha no lugar, cura aquele rapaz e se entrega: pode me levar, mas libera eles. E aqui tem um ensino claro: nós não estamos aqui, aprendemos com ele, nós não estamos aqui para alimentar o orgulho, nós estamos aqui, não é para ferir pessoas, nós estamos aqui para curar pessoas. Não é para cortar a orelha, é para curar aqueles que estão feridos. Se você é do rei, do reino, como nós aprendemos na conexão, se você é do rei Jesus, o rei do reino, você guardará essa espada do orgulho. Terceira, a espada da ira. Ah, pastor, não acredito que você vai falar sobre isso. A espada da ira.
Esse texto de Provérbios 14, verso 17 diz assim: o que se presto se ira, fará doidices. Em algumas versões já dizia assim: o que se ira facilmente, fará loucuras. Quantas decisões são tomadas em minutos de ira? E quantos relacionamentos são destruídos por causa de palavras em momentos de quê? De ira. Essa é uma espada que machuca muito. E nós precisamos identificar. Não existe uma pessoa aqui que não se ire. Todos têm essa capacidade de se irar. Afinal, a ira é uma obra da carne. É só dar lugar à carne. E a ira se levanta. Alguns, mais, outros menos. Outros, como Pedro, se deixar. Mas todo mundo, ninguém escapa. O fleumático como eu. O sanguíneo aqui como alguns. O melancólico como alguns também. O colérico também. Ninguém escapa. Todos têm essa capacidade de se irar. Afinal, somos feitos do mesmo material. Mesmo material. E essa identificação é importante, irmãos. A gente estava conversando ali na chegada. Léo, o Wellington, o Lázaro, organizando um baba aí, vocês terão mais informações. Um baba é jogo de futebol, viu? Para quem não sabe o que é baba, né? Organizando um baba, num lugar especial. Eu disse, converse com as pessoas lá, para não bater na gente. Porque eu tenho meta para bater, viu? Se eu ficar machucado, vai. E eu conheço um irmão, eu conheço alguma pessoa que por um tempo deixou de jogar futebol. Sabe por quê? Quando ele entrava no campo, parecia final de Copa do Mundo. Se transformava. Ele aqui, não estou brincando não. Eu disse, o que é isso? Quem chegar aqui eu derrubo. Eu disse, meu irmão. E aí conversamos com ele. Aí chegou o momento do futebol, ele ficou de lado, não levou chuteira. Eu disse, não vai jogar? Ele disse, não. Descobri que é uma área na minha vida que eu preciso tratar. É uma espada que eu estou usando. E ele ficou assistindo o jogo. E de fora, passando luta, né? Doido para entrar. E ele resistiu. Passou um tempo sem jogar. Depois voltou. E voltou com esse controle. Deus tirou a ira dele? Não. Ele aprendeu a controlar. Tem coisas que a gente não adianta pedir para tirar. O que a gente precisa é pedir a Deus graça para poder controlar. Vou perguntar, não precisa responder não. O que é que te deixa irado? A vassoura. Quando eu vejo a vassoura e alguém diz assim, varre a casa. Pega o cocô do cachorro. E você vai, pega aquela vassoura. Por isso que a vassoura quebra lá na sua casa. Deus está revelando aqui. Os cabos vai quebrando, é raiva mesmo, é ira. Melhor quebrar a vassoura do que quebrar a vassoura na cabeça de alguém. Aquela pia de prato. Aquele cliente que você sabe que tem que atender. Aquele parente que você sabe que tem que ouvir e aconselhar. O que é que provoca a sua ira? O que é que faz você cortar a orelha de pessoas? Posso falar uma coisa de mim? Fome. Se me deixar com fome, eu tenho problemas. Mas eu comi hoje de manhã, fiquem tranquilos. Alguém está comigo nessa aí? Fome. Ó, mãos tímidas se levantando.
Irmãos, eu já cheguei a cortar a orelha da minha esposa, da minha sogra e dos meus filhos na mesa, usando a espada da ira por causa da fome. Já teve situações de eu ter que pedir perdão. A oração antes de comer era pedir perdão. Tratando as pessoas mal por causa de fome. O estômago me dominando. E eu ferindo pessoas. A pessoa que estava fazendo a comida para mim, eu estava... O que é isso? O que é que provoca a sua ira? Essa é uma espada terrível. Vamos dar um exemplo bíblico. Moisés se tornou o homem mais manso da terra lá no Egito. Perdão, lá no deserto. Mas o histórico de Moisés é de violência lá no Egito, lembram? Ele vê um egípcio sendo ofendido, agredido, vê um irmão dele, hebreu, sendo machucado pelo Egito, ele vai lá e mata. Ele passa pelo processo, 40 anos, deserto de Midian, Deus chama. Agora vem 40 anos de processo no deserto e se torna o homem mais manso da terra. Só que chega uma hora que o povo provoca a ira do cara. Eu quero água, eu quero pão. Enjoei desse maná e aquilo ali mexendo com ele. E quando ele é só para falar a rocha, ele vai lá e fere a rocha e bate com ira. Moisés, a ira estava dentro do cara. Ele tinha que controlar aquilo ali. Não existe justificativa, a gente precisa controlar, a gente precisa da ajuda do Senhor. Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. A ira pode até surgir, mas ela não pode governar as nossas atitudes. Quarta e última espada. A espada da maledicência. Essa é uma espada venenosa, que destrói relacionamentos e afasta a paz. Provérbios 16, verso 28, diz assim: o perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. Não é verdade? O que a fofoca, o que a maledicência faz é terrível. Fofoca não, motivo de oração, misericórdia. Estou te falando só para tu orar, e não ora. Uma coisa terrível é marido falar mal de mulher. Ou a mulher falar mal do marido. Uma coisa é pedir ajuda. Outra coisa é falar mal. Falar mal do chefe. Olha esse miserável. Chega mandando. Não vejo a hora de Deus tirar esse mal da minha vida. E você querendo usar a espada, usando já a espada da maledicência para cortar a orelha. Pedro 2:1 diz o seguinte, escutem isso aqui. Olha o que Pedro diz: portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maldade. Você fala assim, existe vários tipos, viu? Maledicência existe vários tipos, e todo tipo de maledicência. Quer ver uma das formas que a maledicência se levanta? E nós acabamos usando vingança. Não bota veneno no copo, mas mata com palavras. Vingança. Todo tipo de maledicência precisa ser abandonada. É uma espada que precisa ser guardada. Estão percebendo que estou fazendo um gesto de guardar a espada? Estão percebendo? Não, alguém percebeu, já estou fazendo isso há horas já, quer dizer, alguns minutos. Pega a espada e guarda. Vou dar um exemplo bíblico de um homem que lutou contra a maledicência. Existem vários, mas esse daqui me chamou a atenção. A gente sabe que Isaías tinha problemas. Ele disse:
quando o Senhor aparece. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. E eu vi o Senhor. A brasa vem e toca aonde? Na boca dele. Mas esse aqui é Davi. E Davi dá para a gente uma instrução. Como é que ele está vencendo a maledicência? Salmo 39, verso 1. NA diz assim, olha o que ele diz. Davi diz assim, eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém a mordaça na minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. É um exercício de guardar a espada. Ele diz, eu disse isso para mim mesmo. Ei, vou guardar essa espada da maledicência. É uma decisão que precisamos tomar nessa manhã. E quando o ímpio estiver perto de mim, eu vou botar uma mordaça. Porque você vai ser provocado a falar mal. Vai se manter calado por amor a Jesus. Vai sair daquele ambiente por amor a Jesus. Não vai gravar aquele áudio desesperado no grupo da família por amor a Jesus. Eu estou concluindo. Guardar a espada, irmãos, não significa fraqueza. Guardar a espada significa abrir mão do controle, silenciar os impulsos e descansar na soberania de Deus. Qual é a espada que o Senhor está pedindo que você guarde e eu guarde nessa manhã? Fecha os seus olhos aí. Não dá para falar tudo, mas o Espírito Santo tem a condição e o poder suficiente para fazer mais do que pedimos ou pensamos. A autoconfiança, orgulho, ira, maledicência. Enquanto a banda sobe aqui, você ainda de olhos fechados, é um tempo de reflexão. Essa ordem ecoa para as nossas vidas. A mesma ordem que Jesus deu para Pedro, ela chega para nós nessa manhã. Guarde a espada. Por mais que seja difícil, o Senhor te dará graça por uma decisão que você toma nessa manhã. E tudo vai começar por uma decisão, é claro, de amar a Jesus, por amor a Jesus. O homem não merece, mas Jesus merece. Afinal, Ele comprou as nossas vidas. Aleluia. Abrir mão da razão. Mas eu tenho razão. A razão será dada para o Senhor nessa manhã. Vamos entregar a nossa razão para Ele. Vamos ficar de pé. Não saia, fique aqui de olhos fechados. Essa música é uma oração. Vamos cantar um pedacinho dela, depois nós vamos orar juntos. Orgulho vou trocar pela vida do
Quantos querem entregar algo aqui nessa manhã? Já sai do seu lugar e nós vamos orar juntos aqui. Você vem cantando e vem entregando. Aleluia. Sai do seu lugar, nós vamos orar juntos. Vamos dar louvor a Ele. Vamos nos entregar nessa manhã. E nós vamos orar cantando essa música. Canta esse coro como uma oração a Ele. Aleluia. E eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. Quando os pastores oram, nós vamos continuar cantando. Você vai orar aí. Você vai orar e falar: Senhor, essa espada, ela me persegue. Eu quero guardar hoje e virar graça sobre a tua vida nessa manhã. Renúncia, declara renúncia. Declara que você não quer mais agir dessa forma. Virar graça sobre os humildes nessa manhã. Ao Senhor e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Bem baixinho. Nos rendemos ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz aquilo que a gente não consegue fazer. E o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, irmão. Tem fraqueza e eu tenho fraqueza, confessa ao Senhor. É uma fraqueza, mas nós não queremos viver assim, Senhor. Oh, Espírito Santo, intercede por nós nessa manhã, com gemidos inexprimíveis. Se Moisés, no auge do seu ministério, acabou errando, quem somos nós, Senhor, se não controlarmos e guardarmos essa espada? Espírito Santo, pede ajuda ao Espírito nessa manhã. Pede ajuda ao Espírito Santo nessa manhã, e Ele nos ajudará em todas as coisas. Aleluia. Se entregue nessa manhã, se renda, decida. A graça de Deus está sobre nós nessa manhã. Nos rendemos, Senhor. Entregamos essa razão que não é nossa. O Senhor sempre teve razão. O Senhor sempre teve razão. O Senhor sempre terá razão, Pai, na minha vida. A minha razão não é nada. A Tua palavra hoje nos leva a abrir mão da nossa razão. Coloca a mão no seu coração. Faz a tua oração de entrega, de decisão ao Senhor, mas fala isso em nome de Jesus. Jesus, eu quero aprender contigo. Fala com Ele: eu quero aprender contigo. Eu sou um aluno, eu sou um discípulo, e eu quero aplicar. Eu quero aprender porque o Senhor é manso e humilde de coração. Que haja descanso nas almas nessa manhã. O descanso de Deus venha sobre nós nessa manhã. Toda acusação é quebrada, porque o perdão foi liberado. Toda cadeia é vencida, em nome de Jesus. Eu entrego. Entrego
tudo a ti, tudo a ti. Toda a banda para encerrar, eu entrego. Toda a igreja cantando. Aleluia. Você que veio à frente, você que está aí, fecha seus olhos 30 segundos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que tem virtude e tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas que são de cima, e a paz nunca vai sair do teu coração. Aleluia. O Senhor é por ti, quem será contra ti? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele é por ti. Que esse dia, que essa semana na sua vida seja para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 11 horas e